A DICE é uma companhia brasileira focada em melhorar a experiência do público gamer de uma forma geral, contando com um portfólio amplo de produtos que vai desde suporte de adaptadores até mouses, teclados e cadeiras. Estamos há alguns meses com um kit gamer bastante promissor, enviado pela CW Consultoria de Comunicação, que inclui o teclado mecânico DICE DeathMask e o mouse DICE Cyborg. Aliás, fica aqui nosso agradecimento especial a Cecília pela paciência nesse início de contato. Vamos descobrir então se o preço cobrado pelos periféricos realmente faz jus ao que a DICE entrega. Começando então pelo produto mais caro, o que podemos dizer logo de cara é que o teclado é enorme e bastante pesado, o que acaba indo na contramão do que muitos poderiam querer. Por ser um produto focado no público gamer, espera-se que você não vai ficar carregando o teclado de um lado para o outro, mas ainda assim seu tamanho e peso exagerados podem acabar incomodando um pouco. Na construção temos um plástico bastante rígido que aparenta ser resistente, e as teclas usam um mecanismo Cherry Blue Switch 100% anti-ghosting para entregar maior durabilidade e conforto por um longo período. Por falar nas teclas, temos iluminação individual com 5 níveis, mas infelizmente o DeathMask só conta com LED na cor verde. Olhando pelo lado direito no teclado você notará 3 portas, sendo uma USB e 2 P2. Para que elas sejam usadas é necessário conectar o respectivo cabo ao computador. Estão disponíveis ao todo 4 pontas, no cabo com acabamento em tecido, todas banhadas a ouro para maior resistência à corrosão e menor tempo de resposta. As teclas são ligeiramente curvas para tornar a experiência mais confortável, mas a pressão necessária de 50 gramas para acionamento é um pouco acima do que muitos podem querer, o que acaba fazendo com que o teclado muitas vezes falhe ao apertar determinada tecla, já que ela não foi pressionada o bastante. Além disso, mesmo para um teclado mecânico, o DeathMask é bastante barulhento, algo que pode agradar em um primeiro contato, mas que causa certa irritação depois de um tempo, principalmente ao jogar com os amigos com o microfone aberto ou precisar digitar algo durante uma videoconferência. Tá achando que eu tô brincando? Então olha isso aqui. Pois é. O DeathMask não permite alterar a cor da iluminação, mas ao menos é possível escolher entre 5 níveis diferentes de intensidade de brilho e várias opções de ritmo para pulsação, indo desde algumas mais monótonas até outras que vão transformar seu setup numa verdadeira boate. Para controlar a intensidade de brilho, basta pressionar a tecla de função junto com F11 ou F12, enquanto os ritmos podem ser alternados apertando a tecla de função junto com o Scroll Lock. Além disso, ao apertar Fn junto da tecla Delete, você pode escolher entre as iluminações específicas para determinados tipos de jogos, incluindo opções para FPS, RPG, MOBA e muito mais. O DeathMask tem ainda 5 teclas dedicadas para macro, o que possibilita que você configure combinações que costuma usar durante os jogos para que elas possam ser acessadas de maneira muito mais prática. O processo é simples, bastando ativar o gravador de macro ao pressionar Fn com F9, digitar a combinação desejada e pressionar novamente as mesmas teclas para parar a gravação, escolhendo então o local onde o macro será salvo. Por fim, não podemos deixar de comentar sobre o modo jogo, que como o nome já diz, é voltado exatamente para a hora da jogatina. Com ele ativo, o teclado se torna ainda mais responsivo, sendo aumentada a sensibilidade para que esses movimentos sejam tão rápidos e precisos quanto precisarem ser. Passando então para o mouse, temos um visual também nada discreto, mas ao menos aqui o periférico não é tão grande ou pesado. Como o nome já diz, o Cyborg busca dar um ar mais futurista ao seu setup, mas não se engane com as partes aparentemente cromadas, ele é todo feito em plástico. O ponto positivo é que o cabo tem acabamento em tecido, e o mouse possui áreas emborrachadas para dar maior conforto e firmeza na pegada. O seu LED não permite configuração do ritmo, mas aqui estão disponíveis 4 cores diferentes que podem ser usadas para identificar a DPI ativada no momento. Quando a luz estiver vermelha, temos 800 de DPI, subindo para 1600 na luz verde, 3200 na azul e 4000 na rosa. Para alternar entre elas, é só usar o botão centralizado na parte superior do mouse, tudo de forma bastante rápida e prática. Ainda na parte superior temos mais alguns botões, incluindo os tradicionais que todo mouse tem, e mais 2 para voltar ou avançar a página quando você estiver navegando na internet. Claro, por ser um mouse focado no público gamer, as coisas não param por aí. Estão na lateral esquerda outros 3 botões. O primeiro permite simular um triplo clique com o botão esquerdo no mouse, algo especialmente útil em jogos de tiro ou MOBA. Temos ainda um para deixar a DPI no mínimo possível para movimentos mais lentos e precisos, enquanto o outro faz um combo das teclas Windows e D, retornando a home do seu computador. Em nossos testes, o mouse portou muito bem, com seu sistema mecânico permitindo cliques precisos e rápidos, enquanto ajustes facilitados DPI e as teclas de atalho foram úteis em alguns momentos, tanto para jogar quanto em trabalhos desenvolvendo a edição de imagens. O DeathMask não é nada barato, sendo necessário desembolsar algo em torno de R$400 para adquirir o periférico. Isso coloca na mesma patamar de modelos como o Corsair K63 e o HyperX Alloy FPS, com o primeiro contando com teclas Cherry Red mais leves e focadas no público gamer, enquanto o segundo possui o mesmo mecanismo, Cherry Blue, sendo assim mais confortável para digitação.
A escolha ficará então por sua conta, sendo necessário ter em mente que o DFMask ocupa bastante espaço e é consideravelmente pesado, não permitindo alterar a cor dos LEDs e fazendo bastante barulho ao digitar. Ele é bem confortável e as opções de macro são interessantes, mas no geral, para quem quer algo realmente focado no público gamer, esse pode não ser a maior opção. Vendido por cerca de R$ 160, o Cyborg da DICE fica na mesma faixa de preço aí do Logitech G203 Prodigy e do Corsair Katar, ambos com DPI bem maior. No caso do rival do Logitech, é possível ainda customizar as cores do LED RGB e parear para manter o mesmo padrão do seu teclado, dentre várias outras opções bacanas que a gente não tem no modelo da DICE. Ainda assim, podemos dizer que o Cyborg, pelo preço cobrado, entrega uma experiência bem bacana, sendo uma ótima opção para quem quer um mouse mecânico e vai dar uma facilidade maior para várias tarefas, não apenas para jogar. Os pontos positivos foram a velocidade e precisão dos cliques, boa quantidade de botões para atalhos e o design confortável, ficando como ponto negativo o acabamento um tanto quanto barato demais e a falta de um LED RGB para maior personalização. Mais detalhes da análise do DICE Cyborg e do DICE DFMask você encontra na pauta completa em texto, que vai estar no card aqui em cima e no link na descrição. Se estiver interessado em alguns dos dois periféricos, dá uma olhada também na descrição que tem link para eles, e comprando por lá a gente vai mais barato, você ainda ajuda o canal. Deixe aí seu like se ainda não fez isso, e comenta o que achou dos periféricos da DICE para o público gamer. Eu sou o Alcima, que é produto celular, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!